Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui seu amigo Elia Uller, bem gripado aqui e nesse frio de rachar. E hoje nós vamos falar sobre o diaconato, a origem do diaconato na igreja, que principalmente está relacionada a Atos 6, que é o texto base para a origem. E Timóteo, 1 Timóteo 3,8, as características. Então o diaconato é o significado do termo, que é diaconia, ministério ou serviço. Nós já sabemos então que a própria definição da revista vai tratar a diaconia como serviço, né? Ou servidor, servo, né? Escravo. A palavra diácono quer dizer isso. E ministro também, quando Paulo escreve as cartas da maioria, ele fala que Paulo, servo de Deus, ou servo de Cristo, ele se coloca nessa condição de escravo. Primeiro, ali em Filipenses 1:1, ele começa falando, Paulo e o irmão Timóteo, ele usa plural para servos de Cristo, e depois ele fala aos bispos e diáconos. Aí nós temos o servo, que é um diácono, e a própria diferenciação da expressão diácono como um grupo de servidores que estão a serviço da igreja. Mas a palavra envolvida é quase a mesma, é servidor, né? Serviço, serviçal, escravo, né? De onde tem a palavra doulos também, que também quer dizer escravo. Mas a realidade, eu fui diácono 6 anos, dos 20 anos até os 26, e na época tinha muita reunião de obreiros e eu lembro que às vezes eu ia meio envergonhado, porque às vezes se gastava muito tempo falando sobre a função do diácono, o que o diácono deveria de fazer, que é a função do diácono na igreja hoje, na atualidade. Mas a revista vai falar também basicamente da função deles naquela época e por que houve a necessidade de escolher diáconos e quais eram as funções do diaconato daquela época. O período de diaconato ele é muito bom, para mim foi ótimo, foi um aprendizado, foi muito importante. Não que o ministério que eu tenho hoje não seja, mas o diaconato foi muito importante. E um aprendizado que eu trago para a minha vida, e também os irmãos já vão entender e vão passar isso para os alunos, é que todos nós somos eternos diáconos, porque nós aprendemos com Jesus. Lá em Filipenses 2:6 diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomou uma forma de servo. Então esse servo é o diácono, é o servidor. Quando Tiago e João pediram para sentar-se à direita e à esquerda de Jesus, ele vai fazer um comparativo com o reino da terra, que é hierárquico, de hierarquia, que, né, um está acima do outro, e ele vai fazer essa citação e depois ele vai usar a própria expressão para falar do seu reino. No reino, quem está à mesa não é maior, quem está à mesa é inferior a quem está servindo. Então, quem serve é maior. E Jesus ele ensinou isso, né? Que a melhor maneira de viver é viver para os outros, em função dos outros. É claro que você não pode deixar que os outros te esgotem, mas exercer uma função para os outros, no caso, um diaconato ou a própria diaconia, que é um serviço cristão, é importante para nós, para nossa alma, para nossa vida espiritual, é muito importante isso. Né? Então todos devem ser diáconos, eternos diáconos, ou seja, servidores. A questão aqui que envolve a necessidade dos diáconos é porque os gregos eles começaram a reclamar e criticar a igreja porque as viúvas estavam sem assistência. Aí surge a reunião do conselho, né, em Atos 6 para colocar fim a essa situação. Então o diaconato surge para resolver um problema. A expressão grega para que os gregos murmuravam, criticavam ali é mesmo que chiado de abelha, eles chiavam. Eles murmuravam, eles criticavam, porque a igreja crescia e ainda hoje não é diferente, né, irmãos? É uma igreja grande, bem estruturada, e se houver alguém ali que está passando necessidade, sempre vai ter aquelas pessoas que não são crentes que vão ficar criticando. Ah, mas a igreja tem patrimônio, mas não pode ajudar. E isso aconteceu aqui. Outra coisa importante do diaconato, que era bom falar, é que eles administravam parte da oferta. Então, existem pelo menos
duas razões para a coleta de ofertas do Novo Testamento. Primeiro, socorrer os órfãos e, nesse contexto, as viúvas, os desamparados, né, que era órfão, viúvo e estrangeiro, que são as 3 categorias de pessoas que poderiam até respigar, né, entrar nas roças e colher. Então, a finalidade de uma parte das ofertas era para essa assistência social e a outra parte era para o sustento dos obreiros. A Bíblia é muito clara a respeito do salário dos obreiros. Então é isso que deveria ser levado à risca. E essa parte da oferta, o diaconato que tinha a função de administrar. E eles foram escolhidos para isso, né? No próprio texto bíblico diz que eles haviam umas recomendações para que fossem escolhidos os diáconos, né? Homens cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. E aí elegeram 7. E interessante que esses 7, os nomes desses 7 eram nomes gregos. Eles pegaram pessoas da própria etnia grega e colocaram sobre esse importante negócio. Então, a assistência social é um importante negócio. E o diácono do Novo Testamento, fica muito claro na Bíblia, que ele não tinha apenas essa função. Quando você olha Estevão, Estevão era um excelente pregador, ele foi um diácono escolhido em Atos 6. Filipe, de Atos 8, que aparece lá em Atos 21, ele também é um diácono, mas ele se torna um evangelista funcional, embora a instituição igreja o colocou como diácono, mas ele funcionava como evangelista. Então não era uma função única, eles tinham essa função, mas eles funcionavam de outras formas também, né? Do contrário, não teria por que uma exigência tão grande assim, né? Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, fala uma coisa de manhã, outra tarde, não dado a vinho, ou a muito vinho, que às vezes aqui é a questão da embriaguez, né? Embora eu não recomendo o uso de vinho, nem em pouca quantidade, nem em muita, mas aqui, né, fala sobre a expressão na versão corrigida, não, a dada não muito vinho, guardando o ministério da fé em uma pura consciência e que eles não fossem gananciosos nem cobiçosos, justamente para evitar, né, o furto do dinheiro do caixa, porque um diácono que iria administrar esses valores, ele não poderia ser tendencioso a isso, tá certo? Aí eles têm que primeiro ser provados para depois servirem, se forem irrepreensíveis. Então é muito parecido com as recomendações do bispado ou presbitério, que em suma é a mesma coisa. Aí você diz assim, mas por que tanta exigência para ser um diácono? É que o diácono, nesse contexto, ele iria representar a igreja de Deus. E como um representante da igreja de Deus, a pessoa não pode representá-la mal. Do contrário, a igreja ela passa a cair no descrédito. E quando ela cai no descrédito, a pregação ela fica nula. Então é importante a gente pensar nisso. Quando eu falei semana passada sobre apto para ensinar, que é uma exigência aos bispos, até teve um pastor que entrou em contato comigo que ele achou interessante o que eu disse. Apto para ensinar não é apenas ter conhecimento e saber falar. Isso aí é a parte fácil, né? Como eu sempre digo, falar é muito fácil. Mas apto para ensinar é alguém que tem um caráter de acordo com o que diz, e isso evidencia a autoridade na hora da transmissão da mensagem. Você já deve ter ouvido alguém que conhece muito, sabe falar muito bem, mas que não vive nada daquilo. E a mensagem não surte efeito porque a pessoa não está adequada para aquilo que fala. Porque conhecimento e oratória é fácil, irmãos. Eu sempre digo, você pega um livro sobre família, estuda, lê uns 4, 5 livros, você tem conteúdo, sabendo falar bem, pode dar uma palestra em qualquer lugar. Se ninguém conhecer, vai passar. Mas apto para ensinar é você conviver na igreja, estar servindo os membros com a sua vida e a sua palavra, e quando você ir ao púlpito, as pessoas acreditarem, mesmo que você seja simples, mas acreditarem na sua mensagem, porque sabe que você tem um caráter funcional. A instituição, então, que é o tópico 2, aí vai ter a definição, né, que é o diáconos, como eu já falei, servidor, pessoas que trabalhavam voluntariamente, e esse termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. A nossa igreja sugere que essas mulheres, que tem na sequência do capítulo 3, versículo 8 de 1 Timóteo, sejam mulheres diaconisas. Mas igrejas como a presbiteriana já pensam diferente. Acho que diaconisa não existe e que ali são as mulheres dos diáconos. Mas enfim,
nós não temos muita clareza nem para uma coisa nem para outra. Então, se você quiser achar que são diaconisas, na nossa igreja não haverá problema algum, porque elas também funcionam como diaconisa. Aí aqui, ó, a escolha dos diáconos foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. E outra coisa é que o cuidado para com as viúvas em relação à assistência social, ela não deveria ser o foco dos que ministram a palavra para evitar que eles se distraíssem com outras coisas. Por isso que a expressão é: nós permaneceremos no ministério da palavra. Só que ali em Atos 6, quando vai eleger os diáconos e os líderes da igreja fala que nós perseveraremos no ministério da palavra, a palavra ministério também é diácono no grego. Ou seja, é uma diaconia só que da palavra. Então, de qualquer forma, todos nós somos servidores, assim como Jesus também é um servidor narrado nos evangelhos, alguém que lavou os pés dos discípulos e nos deu exemplo. Então, é interessante a gente pensar nisso aí também. Aí tem as qualificações, como eu já falei, né? Moral, por questões representativas. Não pode ser língua dobre, né? Ou seja, a palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe de sua vida. O dinheiro é um ótimo incentivo, mas nem tudo a gente deve fazer por dinheiro. Eu sempre digo que tudo que você faz apenas por dinheiro, por mais bem pago que você seja, não fica bom. Você precisa gostar do que você faz. O pagamento ajuda, né? Mas eu não me lembro de um diácono que esteja recebendo salário por ser diácono, né? Geralmente eles têm alguma função, né? Na igreja, ou limpeza, ou algo desse tipo. Caráter familiar, ele deve ser marido de uma mulher, ou seja, ele não pode ter duas esposas, assim como o bispo também não poderia. Ele tem que ser um bom pai, exemplo de pai, e a sua família deve ser bem governada por ele. É uma tarefa difícil. Então, o ministério, ele traz uma exigência muito grande, o nível de exigência é muito grande. É uma excelente obra, mas é um nível de exigência muito grande mesmo, que a gente às vezes não consegue entender por que tanta exigência, né? Mas é relacionado ao caráter, né? A função dos diáconos hoje, atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações de seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, necessitados, os desviados, etc. Então, hoje ainda na Assembleia de Deus, o diaconato ainda é exercido por pessoas que exercem um trabalho ou na recepção da igreja. Eu não sou muito a favor da expressão porteiro, não, sabe? Eu prefiro a palavra recepcionista, parece que é uma palavra que soa melhor, tá? Desculpa, né? Eu acho que recepcionista é melhor. Mas eles também cuidam de estacionamento, alguns são pagos pela igreja como zeladores, né? São diáconos, exercem essa função. Só que não é possível que você vá sair de uma igreja conversando com o povo e não vai desligar um ventilador. Ah, não, esse é do diácono. Isso aí é para quem está disponível. Não vai apagar a luz, apaga a luz. Né? Se tiver alguma coisa para ser feita, vai fazer independente, né? Se é diácono ou não. Essa é uma função nossa, né? Não importa o nível hierárquico que essa pessoa, que nós chegamos, mas nós seremos diáconos sempre. Essa instituição a respeito do socorro, e é muito bem lembrado, eu faço questão de lembrar que socorro na assistência social não é sustento, nem todos a igreja pode sustentar. O que a igreja vai dar é um socorro apenas, tá? Esse mês pagou a luz de um, levou uma cesta básica para outro, mas não dá para ser todos os meses, né? Se a pessoa está doente, ainda vai, mas de outra forma a pessoa tem que agarrar qualquer emprego que aparece. Eu já vi muitos casos de pessoas que estavam ali pedindo cesta básica, daí a esposa do pastor disse assim: ô irmã, por que a irmã não vai na minha casa segunda-feira, faz uma faxina, eu lhe pago, e aí você já paga a sua luz, já paga a sua água. Ah, não, irmã, é que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não vai dar, não vai dar. Então, acontece a pessoa pedir ajuda, né? Mas aí quando a pessoa começa a vir muito e ela tem saúde, você deve perguntar, você como diácono, você orienta os seus professores, ou os seus alunos também nesse aspecto, né? Principalmente assistência social. Porque senão aquelas pessoas que realmente precisam, elas deixam de ser assistidas por conta de outras pessoas que às vezes têm um filho drogado e
acabam sustentando esse filho, às vezes até pagando droga para o filho, e ali está sempre ali pedindo R$ 100, R$ 200, R$ 300, e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, se realmente é para alimento ou para outra coisa. Às vezes é a própria pessoa que está usando drogas. E a gente precisa entender que na igreja também tem isso. Na igreja é um lugar com pessoas caridosas e aí fica fácil conseguir um dinheirinho, tá bom? Então é bom pensar nisso como essa função. Então é isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Me perdoe aí que eu estou muito caído. Eu estou com uma dor no corpo, nos ossos. Não é Covid, é uma gripe muito forte. Trabalhei hoje arrastado. Mas eu estou bem, tá bom? Desculpa aí pelo meu cansaço. Mas é só para não deixar em branco essa aula também e para orientar os professores. Deus abençoe, fique com Deus.